sobre a situação cubana. Portinho, o que você acha? A gente quer começar por aí? Como é que você quer abrir o programa hoje? A gente já vai para esse assunto? Como é que você quer fazer? Maravilha, tu que comanda os beleza. caminhos da nossa conversa aí. Acho que é muito bom a gente começar com Cuba, né, Suzana, porque é um assunto que nos diz muito respeito. Infelizmente, tem boa parte aí do povo brasileiro que completamente alienada, né, no sentido marxista do termo alienado, né, não que sejam alienados porque querem, né, estão alienados por causa da estrutura toda do sistema capitalista, da estrutura de poder que a gente tem, infelizmente, no Brasil. Sabe o que eu digo sempre, Suzano? Que o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o país onde o capitalismo fez e faz mais mal para a população em termos de alienação, né? Porque se tu pegar, por exemplo, ali na Europa, a população tem condições materiais de não ser tão alienada como aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, a alienação da classe trabalhadora ela é muito grande, porque os aparelhos hegemônicos aqui funcionam a todo vapor, né, Suzana? É escola, é mídia, até os sindicatos eles funcionam como um instrumento de alienação às vezes, né? Então, por causa disso, nós temos aí o povo brasileiro completamente alienado do que acontece na Venezuela, em Cuba, aqui do lado, né? Na Argentina, na Bolívia, né? Infelizmente, a gente recebe ontem, Suzana, sabe o que eu vi? Eu liguei, outra coisa que tu não sabe sobre mim, Suzana, eu sou um grande telespectador dos telejornais da Rede Globo, tá? Eu assisto, sempre que eu posso, eu assisto o Jornal da Globo e o Nacional. O Nacional eu não consigo pegar muito, mas o da Globo eu tô sempre ali sentadinho para ver a Renata Loffretti com os noticiários, né? E eles têm um certo diferencial ali, o Nacional do da Globo. Os dois são totalmente alienantes para a classe trabalhadora, né? Mas as notícias são um pouco diferentes, eu já notei essa linha editorial. Mas sobre Cuba, o que eles trouxeram sobre Cuba, Suzana? Que os aviões estadunidenses, dos gusanos, na realidade, né? Que eram aviões de gusanos, que são aqueles cubanos que fugiram, a burguesia cubana, né, que fugiu da Revolução para Miami, para fazer a República Gusana ali em Miami, na Flórida, e fazer a contra-revolução a partir da Flórida, né? É essa turma aí que estava fazendo ações terroristas e mandando aviões para desestabilizar o regime cubano e o país, né? Então, a Rede Globo disse, Suzana, que esses aviões foram abatidos em espaço aéreo internacional. Olha só como a Rede Globo vai passando ali a desinformação e a alienação para a população brasileira, né? Eles não explicaram que Cuba estava sendo alvo do mais perverso terrorismo mesmo, pessoal. Não eram aviãozinhos que entravam ali para atirar panfletos contra a Revolução. Porque se fosse isso, Fidel ia matar no peito. Legal isso aí. Eram ações terroristas nos hotéis de Varadeiro, bombas explodiram, mataram muita gente dentro do território cubano, né, Suzana? Então, assim, não tem nenhum sentido a acusação, né? E mesmo que tivesse sido um avião de cubanos bonzinhos que jogava panfletos abatidos em espaço aéreo internacional, não tem nenhum sentido tu acusar o ministro da Defesa de um país. Sabe o que para te passar a palavra, Suzana, sabe o que eu fiquei pensando? E o Donald Trump, então o Donald Trump, ele é o mandante direto, então, vamos partir desse princípio, do assassinato dos dois estadunidenses agora pelo ICE. As autoridades estadunidenses não vão indiciar o Donald Trump por esses dois assassinatos que aconteceram agora, alguns meses atrás, né? Por este raciocínio bizarro e tosco, tem que responsabilizar o Vance, o Hegseth, o Trump, tem que responsabilizar o Netanyahu pelas centenas de milhares de palestinos que eles assassinaram. Netanyahu não tem nem dúvida se ele tem que ser indiciado. E eu vou aproveitar, Portinho, para compartilhar aqui com o pessoal
uma fala do jornalista Max Blumenthal, que ele deu para o programa do Judge Napolitano, né, o juiz napolitano, que é um programa que está disponível no YouTube, todo mundo pode ver, mas ele fez um resumo muito legal sobre o que é essa organização, que, como o Portinho apontou aqui, a imprensa trata como se fosse uma ONG de direitos humanos, que, coitadinha, ela teve 2 aviões derrubados por Cuba. E o Max Blumenthal fez um resumo bem legal, que eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo, que é uma das coisas que eu queria dividir hoje com o nosso público. A tradução é de IA, pessoal, então vocês podem imaginar que não é muito bem feita, mas ajuda sim, dá para a gente ter uma noção. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo de uma explicação bem rápida do jornalista Max Blumenthal sobre o que é essa organização que em 1996, ou seja, há 30 anos atrás, ontem eu até falei assim, mais de 20, é 30 anos, gente, 30 anos atrás, teve esses aviões que invadiram o espaço aéreo cubano derrubado. Deixa eu colocar aqui na tela. Da máfia de Miami, que estão envolvidos em mudanças de regime e atividades terroristas contra Cuba há décadas. Houve aplausos quando a acusação de Raul Castro foi lida. Acho que é importante entendermos a história aqui, para entender como o Departamento de Justiça está realmente virando de cabeça para baixo, não apenas a história, mas também a moralidade e o direito internacional para indiciar Castro, que era ministro da Defesa na época do incidente de 1996. Os irmãos ao resgate, parte dessa máfia maior de grupos que se envolveram em terrorismo apoiado pela CIA contra Cuba ao longo das décadas, e especialmente desde os anos 70, na verdade até os anos 60. E eles voavam Cuba para provocar os militares cubanos e jogavam panfletos pedindo uma mudança de regime, incitando as pessoas a se rebelarem violentamente contra o governo. As tensões estavam altas em 1996, eram altas que 1,5 do governo Clinton que tenho na minha frente, com basicamente uma previsão do que aconteceria se os irmãos ao resgate fossem autorizados pela FAA a sobrevoar Cuba. Recebemos informações, 22 de janeiro de 1996, recebemos informações do Departamento de Estado de que outro voo não autorizado aconteceria pela manhã. O avião, segundo o Estado, não sobrevoou Havana nem lançou propaganda em função da intrusão da semana passada. Este último sobrevoo só pode ser visto como mais uma provocação ao governo cubano. Vários funcionários do governo Clinton protestaram com os irmãos ao resgate. Richard Núcio, que era o principal representante de Cuba nas negociações com Cuba e Cuba na Casa Branca, foi direto à FAA e ao Departamento de Transportes para que eles impedissem o voo dos irmãos ao resgate sobre Cuba, porque Cuba retaliaria. O governo cubano protestou com os Estados Unidos exigindo que eles parassem com esses voos. Eles estavam violando o espaço aéreo cubano. Lembram-se do que aconteceu no ZEUA quando os postos balões chineses estavam sobrevoando o ZEUA. Eles foram batidos por F-22 e 22. Se eram balões de hobby, nenhum país permitiria que isso acontecesse. Mas o problema maior aqui é essa máfia cubana que expliquei. Os irmãos ao resgate não faziam parte de nenhuma rede pacífica. O padrinho deles era alguém chamado Jorge Mascanosa, que era um agente da CIA, que chefiava o Fundo Nacional Cubano-Americano, que era o principal nexo de todos esses operadores de mudança de regime em Miami. E Jorge Mascanosa era muito próximo de alguém chamado Luiz Posatada Corellis, que também era um agente e Orlando Bosch. E essas duas figuras, com a bênção de Moscou e sob a direção da CIA, bombardearam um avião cubano, o voo 476 da cubana em 1976, matando 73 passageiros. Essa foi a primeira parte de uma onda de atentados à bomba, que acontecia há anos contra navios cubanos e hotéis cubanos. E hotéis cubanos eram baleados nas praias para impedir o turismo dos EUA para Cuba por essa mesma rede. Então, o ponto culminante desse conflito foi o abate desses voos. Mas o governo cubano entendeu que esses voos faziam parte de um esforço maior que historicamente foi apoiado pela CIA para derrubar violentamente seu governo, e nenhum governo teria tolerado isso, e nenhum. Então, Raul Castro está sendo indiciado por defender seu país contra terroristas apoiados pela CIA, e sua acusação agora abrirá a possibilidade de outra invasão de Cuba pelas forças especiais e seu sequestro aos 95 anos, o que seria repugnante e horrendo, e que não levaria à negociação, que eu acho que seria uma solução adequada para os cubanos que estão sofrendo com o bloqueio petrolífero do ZEUA. Bom, pessoal, vocês viram que a tradução é um pouco truncada, porque é de inteligência artificial, mas deu para entender um pouco, né, Portinho, esse resumo que o Max Blumenthal fez, de que essa organização, cujos aviões estavam sobrevoando ilegalmente Cuba, os Estados Unidos foram avisados por Cuba de que não toleraria a continuidade da entrada desses aviões no país. Eles continuaram
permitindo que essa suposta ONG fizesse esses voos sobre Cuba. Eles estavam incitando golpe de Estado, né, mudança de regime, e, além disso, são organizações comprovadamente ligadas com atentados terroristas em Cuba. Então, até naquele filme que a gente comentou ontem aqui, do Operação Vespa, né, o filme mostra isso, que essa organização planejava atentados terroristas em Cuba, bombas, ataques de hotéis, para que turistas não fossem à ilha e isso prejudicasse a economia cubana, que sempre dependeu muito do turismo. Então, essa organização que teve esses aviões abatidos, além da invasão do espaço aéreo, que é completamente ilegal e que nenhum país toleraria, era uma organização, uma máfia envolvida com ações terroristas em Cuba. Então, o Portinho tratou muito bem aqui, né? A Globo pinta como se fosse uma organização boazinha e, na verdade, era uma máfia de exilados cubanos que praticavam atentados terroristas, que invadiram o espaço aéreo cubano para tentar promover uma mudança de regime, o que é inadmissível pelo direito internacional. E ele cita também o caso que essa organização foi responsável pela derrubada de um avião civil cubano, também um outro atentado terrorista. Então, não são bonzinhos. Essas são as pessoas. E aí que mora a alienação, né, Portinho? Porque a informação não é que ela não chega, ela chega incompleta, ela chega distorcida, ela chega sem contar o contexto. Então, o que parece é que Raul Castro, que é um herói da Revolução Cubana, é um mauzão, um ditadorzão, que derrubou 2 pobres aviõezinhos de uma ONG de direitos humanos. E todo esse contexto que a gente fez aqui é ignorado, é omitido, não é contado para a população brasileira. Ainda bem que a gente tem hoje as redes e a gente pode ter canais como o nosso aqui para ajudar a esclarecer essa situação. Eu tinha me esquecido do avião cubano abatido, Suzana. Tô lendo aqui no chat, o nosso chat é muito bom. O Cristiano Nés está dizendo aqui que não só da classe trabalhadora a alienação, né? Também um pouco o empresariado mais ainda, né, o Cristiano? O Valdir Lempec falando do frio aqui no Rio Grande, ó, tá pesado mesmo, camarada. E eu estava lendo aqui a Roseira, ó, tá perguntando cadê o Suman, né? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo está fazendo essa semana aí. O Suman não é que partiu para uma melhora, ele conseguiu um trampo aí que muito bom para ele, né? O Suman, para quem não sabe, é professor universitário, né, e de cursinhos, então ele conseguiu um belo trabalho aí, não deu para compatibilizar os horários, né? Mas está entre nós, o Suman continua aqui nos bastidores, nos ajudando aí, e estará seguidamente aqui resenhando aí junto com a Suzana, que é a nova titular aqui do Giro de Notícias, é a dona do Giro de Notícias agora, né? Sequestrei o Suman, pessoal, chamei o Delta Force lá do Donald Trump, a gente sequestrou o Thiago Suman e agora ele está preso aí, sob julgamento. Tô brincando, gente, o Suman é isso, a gente tem que ficar feliz por ele, porque ele arranjou um trabalho bacana, que ele tá feliz, está gravando aula, o Suman é professor, para que muita gente não saiba, uma profissão muito nobre, e aí isso estava inviabilizando os horários dele, né? Porque assim, ele viaja para fazer essas aulas, para gravar, e assim, vocês conhecem a rotina do Suman, né? O garoto não dorme, ele trabalha uma rotina meio insana, assim, é muita coisa, então não estava dando para conciliar. E aí eu recebi esse convite do Portinho para ter a honra aqui, né? E o desafio de encarar aqui, pegar o Giro de Notícias e substituir o Suman. Então, não tenho tanto aquele vozeirão bonito do Suman, então vamos se acostumando aí, mas é isso, eu vou ter o desafio, tenham paciência comigo que estou começando, mas eu espero que a gente possa fazer um trabalho legal aqui. É um outro trabalho, enfim, tenho a minha própria visão, o meu próprio jeito, mas espero que vocês possam gostar também, que eu tenho certeza que a gente vai continuar colaborando para informação de qualidade e com uma perspectiva de esquerda e anti-imperialista. Ô, Suzana, só para a gente fechar esse negócio, essa questão de Cuba aí, né? Acho que é interessante a gente tocar nas consequências que podem ter isso, né? Dificilmente os Estados Unidos vão tentar sequestrar o Raul como sequestraram o Maduro, né? O mesmo Díaz-Canel, né? O Díaz-Canel tem falado muito, né, da preparação de Cuba para uma invasão que ele diz eminente, né? Então o Díaz-Canel tá até
por uma peça de narrativa que é importante para Cuba também, né? Cuba tem que fazer a sua defesa narrativa também, né? Mas eu acho assim, ó, que os Estados Unidos, cada vez eles dão mais munição para estes povos livres do mundo aí, que são os povos cubano, venezuelano, iraniano, né? E os Estados Unidos, eu acho que eles não compreenderam ainda por que esses povos sobrevivem com tantas dificuldades, por que esses povos são tão anti-imperialistas, né? E cada vez os Estados Unidos dão mais motivações para esses povos estarem unidos em unidade contra os ataques imperialistas, né? Cuba, eu estou vendo o povo cubano cada vez mais fortalecido, parece que é proporcional, assim, sofre e o anti-imperialismo aumenta, né? Em Cuba, no Irã. A Venezuela já é um cenário um pouco mais difícil, né? Porque a Revolução Bolivariana é mais nova, né? Ela tem só 20 e tantos anos, né? A do Irã tem 46, a de Cuba tem 60 e tantos anos já, né? Então, a idade de uma revolução, ela contribui muito para a consciência e fortalecimento do povo revolucionário, digamos assim, né? Para os herdeiros dos revolucionários, né? Em Cuba nós já temos os netos dos revolucionários, e no Irã nós já temos ali os filhos, alguns netos. Na Venezuela nós estamos ainda com os filhos novinhos da Revolução Bolivariana, né? Então mas nestes 3 países a característica que eu vejo é essa, né? O povo se fortalecendo na consciência, né? E os Estados Unidos cada dia se afundando mais numa lama de achar que essa política da paz pela força, que eu sempre faço aspas nessa paz pela força, porque é de um absurdo tremendo essa política, né? E os Estados Unidos vão, se continuarem nessa, eu acho que eles vão se afundar cada vez mais nesses cenários todos que eu estou trazendo aqui, né? A gente está vendo realmente vários sinais de uma potência que como um bicho ferido, né? Quanto mais acuado, quanto mais sentindo medo, mais violento ele fica. Então eu sinto que, na verdade, essa reação ultraviolenta dos Estados Unidos é um sinal da sua, é um próprio sinal da sua reação à decadência. Está tentando reagir a essa decadência, e aí o soft power sai de cena, né? O poder leve, o poder, como eles estão desesperados, aí que eles põem as garras e mais violentos eles ficam. Então eles saem do soft power, que era um pouco mais os estilos do governo democrata, e vão direto para um hard power, né? O Trump, ele é o imperialismo sem máscara, é o imperialismo na sua fase mais violenta. E a notícia que eu queria compartilhar aqui hoje com o nosso público é justamente já aqui que saiu no Opera Mundi hoje, comentando sobre o porta-aviões dos Estados Unidos que chega ao Caribe em meio à escalada das ameaças contra Cuba. E o Comando Sul dos Estados Unidos afirmou que a operação incluirá exercícios navais, visitas a portos e manobras conjuntas com forças militares de países da América Latina e Caribe. Tá tendo, a gente sabe que é comum, né? As Forças Armadas brasileiras realizam exercícios conjuntos com a Força Armadas dos Estados Unidos, e, se eu não me engano, está ocorrendo hoje aqui no Brasil mesmo. Mas a gente vê que essa postagem que foi feita nas redes sociais do Comando Sul é uma forma de intimidação cubana e é um mau sinal, pessoal. Portinho, eu estou um pouquinho menos otimista, viu? Eu não sei se eles não estão pensando numa estratégia de sequestro, como foi, sim, a do Maduro. Eu não acho que essa opção está descartada, vamos ver, até porque esse caso criminal mostra sinais de uma estratégia semelhante, né? Primeiro, montar uma fraude processual, monta um processo farsesco, um processo falso que justifique trazer o líder às barras do tribunal para ser julgado. E o que é, assim, ridículo. Para além das razões que a gente explicou, porque é ridículo acusar o Raul Castro de alguma ilegalidade por ter abatido aviões de entidades mafiosas ligadas com ações terroristas que invadiam o espaço aéreo cubano, tem o fato de que aconteceu há 30 anos atrás
E tem o fato de que isso é um grande circo, é uma grande fraude, apenas para poder fazer um processo público de humilhação e de subjugação de Cuba, assim como foi feito com a Venezuela. E aqui eles postam, né, a conta do Comando Sul postou no Twitter a notícia: bem-vindos ao Caribe, grupo de ataque do porta-aviões Nimitz, que é o porta-aviões que chegou lá, que está sendo interpretado, né, com mais um claro sinal de ameaça a Cuba e de aumento da pressão, justamente nesse momento em que os Estados Unidos apresentam as acusações contra o líder da Revolução Cubana. E ele não chegou sozinho, né? Está chegando junto com destroyers, aeronaves e outros navios. Então, essa notícia aqui, bastante preocupante, com a chegada desse porta-aviões aí, que foi exatamente uma estratégia parecida quando o Gerald Ford chegou ali na costa do Caribe e depois participou da ofensa contra a Venezuela. Então, está aqui a postagem que saiu nas redes sociais. Então, essa é a primeira notícia do dia que eu queria compartilhar aqui com o nosso público, Portinho.